Olá, meu nome é Daniela, sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social da PUC-Rio. Hoje eu vou apresentar o trabalho Quando Foi Sua Primeira Vez? Relações entre a Sociossexualidade, Estratégia de História de Vida e Idade da Primeira Relação Sexual. Então esse é o pôster do nosso trabalho e vamos dar um zoom nele. Então, estratégias de história de vida dizem respeito a um contínuo, em que em um extremo a gente tem estratégias rápidas e em outro estratégias lentas. Então, isso vai dizer respeito às estratégias rápidas, as pessoas vão ter uma tendência maior a engajar em relacionamentos de curto prazo e iniciar a vida sexual mais precocemente. E no outro extremo, o contrário. E essas estratégias dizem respeito a formas de alocar tempo e energia para maximizar o sucesso reprodutivo. E elas estão relacionadas à disponibilidade de recursos no ambiente em que essa pessoa vive. Então, tipicamente, uma pessoa que vive em um ambiente com poucos recursos vai ter uma tendência a adotar estratégias mais rápidas. A sociossexualidade também é um contínuo, mas que compreende a motivação para engajar em sexo sem compromisso. Então, nós temos em uma ponta as pessoas com uma sociossexualidade mais restrita, que precisam de um maior envolvimento emocional para engajar em relacionamentos em sexo sem compromisso, e na outra ponta, pessoas mais irrestritas, que engajam em sexo sem compromisso com uma maior facilidade. E a sociossexualidade é explicada pelas dimensões comportamento, atitude e desejo sociossexual. Então, tanto a sociossexualidade como a idade da primeira relação sexual, né, a idade ali que a pessoa começa a se envolver sexualmente de uma maneira consentida, né, são indicadores de estratégias reprodutivas e funcionam como marcadores da estratégia de história de vida. Então, para a psicologia evolucionista, essas estratégias vão conferir diferentes vantagens aos indivíduos e que devem ser aplicadas dentro de seus contextos, e nesse sentido nós formulamos duas hipóteses. A primeira é de que será encontrada uma correlação negativa entre a estratégia de história de vida e a sociossexualidade. E a segunda é que será encontrada uma correlação negativa entre a estratégia de história de vida e a idade da primeira relação sexual. Então, por exemplo, pessoas ali no contínuo da estratégia de história de vida que adotarem estratégias mais rápidas terão uma sociossexualidade mais irrestrita e uma idade da primeira relação sexual mais precoce. Então, o objetivo desse estudo foi testar relações entre a sociossexualidade, a estratégia de história de vida e a idade da primeira relação sexual. Então, para isso, participaram desse estudo 315 brasileiros, com uma média de idade de 27 anos, sendo 70% mulheres. Eles receberam um link para um questionário online por meio do e-mail e das redes sociais. E esse questionário era composto por questões sociodemográficas, como sexo, idade e status de relacionamento, pela Mini-K, que é uma escala de 20 itens para acessar a estratégia de história de vida, pela escala de orientação sociossexual revisada, uma escala de 9 itens para acessar os fatores da sociossexualidade, e questões extras para acessar a idade da primeira relação sexual. Então, os participantes que marcaram que ainda não tinham iniciado a sua vida sexual foram excluídos dessa amostra. Então, os nossos resultados, né? Aqui temos a nossa tabela de correlação entre a sociossexualidade, a estratégia de história de vida e a idade da primeira relação sexual. Conforme a nossa hipótese, a estratégia de história de vida apresentou correlação negativa com a sociossexualidade. Contrário à nossa hipótese, a estratégia de história de vida não apresentou correlação com a idade da primeira relação sexual. E a idade também apresentou uma correlação negativa com a sociossexualidade nas dimensões comportamento e atitude. Então, o que nós podemos discutir sobre isso, né? Quanto mais irrestrita sexualmente uma pessoa, mais rápida será a sua estratégia de história de vida. Há uma relação entre a idade da primeira relação sexual, né, ao início da vida sexual, e uma abertura ao sexo casual. E em relação a essa hipótese nossa que não foi confirmada, né, da estratégia de história de vida e da idade da vida sexual, aponta-se para um possível papel mediador da sociossexualidade. Então, a gente sugere que estudos futuros abordem a sociossexualidade como mediadora na relação com essas variáveis, né? Além disso, para relacionar essa pesquisa ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de Saúde e Bem-Estar, para assegurar uma vida saudável para a população brasileira, com melhor conhecimento sobre a vida sexual, né, que pode, inclusive, ser abordado em currículos de educação sexual para adolescentes, né? Então, esse trabalho pode ser útil aí para isso. Então, agradeço muito a atenção de todos. Até a próxima.